Tela salva. Pronto, estamos gravando. Fica à Tudo vontade, ok? Caio. Sim. Maravilha, Edio. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelas palavras, pela introdução aí, Ed. Foi ótimo. Essa parte histórica que você sempre gosta de colocar, isso foi muito bom. Também lembrar que Adão e a Flávia, que fazem parte do grupo, também fazem essa avaliação foniátrica. E também, se quiserem acrescentar e comentar no final, serão muito bem-vindos. Obrigado, doutora Kátia. É uma alegria fazer parte desse grupo, da SOPERJ, e falar sobre esse assunto que ele cada vez tem sido mais prevalente no nosso dia a dia, né? E aí, eu não sei se porque a gente está buscando mais esse tipo de alteração ou porque existem algumas questões aí ambientais que estão surgindo nos últimos anos, e a gente vai discutir isso um pouquinho mais à frente. Bom, falar um pouco de linguagem, né? O conceito de linguagem, que é um sistema complexo usado para pensar e se comunicar e representar, em geral, os significados de uma cultura. Importante a gente lembrar que a fala, ela é a expressão motora da linguagem, né? Muitas pessoas confundem linguagem com fala. A fala é só a expressão motora, né? A gente tem que lembrar que a linguagem também ela engloba a questão receptiva, né? Existe a linguagem receptiva, que é o entendimento da linguagem basicamente, e a expressiva, que é o uso da linguagem que pode ser feito através da fala. E ela é fundamental para pensarmos e principalmente para organizarmos os nossos sentimentos, né? E até sonhos. É interessante a gente pensar que uma criança que ela não adquiriu a linguagem, na verdade, ela não consegue pensar. Isso é extremamente importante, até angustiante, né? E pior do que isso, ela não consegue organizar os próprios sentimentos, né? Então, essas alterações elas não afetam só na comunicação, né? Não afetam só a linguagem, mas em toda uma questão social e psicológica também. Então, a gente tem que ter sempre isso em mente. E aí eu trago uma informação interessante para vocês, e que eu fiquei muito surpreso no momento que eu li isso, em que a gente tem estudos com espectroscopia que, a partir da 28ª semana de gestação, o feto ele já consegue apresentar sinais de linguagem receptiva, né? Então, para sons, para fonemas diferentes, já existe a comprovação de que áreas cerebrais são estimuladas de formas diferentes. E mais, né, a prosódia ela também já está presente nessa fase, ou seja, entonações diferentes elas conseguem também estimular áreas diferentes no cérebro, né? Ou seja, isso se inicia muito mais cedo do que a gente pensava, né? E o período crítico, em geral, ele vai até os 3 anos de idade. Esse livro que eu coloquei como referência aí, que é um livro de um alemão, na verdade, alguns dos autores são alemães, e o período crítico pode ir até 5 anos, mas em geral até os 3 anos é o período crítico fundamental para a aquisição da linguagem. Então por isso que essa alteração a gente tem que correr, entre aspas, na nossa resolução desse quadro. E é importante a gente lembrar também que o bebê, né, depois que ele nasce e ele tem aqueles estímulos, tem aquelas falas, aqueles balbucios, e muitas vezes eles sozinhos eles fazem isso é fundamental para ele se escutar e organizar a forma como é que ele vai receber e vai expressar o som. É tipo, ele faz um movimento e um som com a boca, ele escuta aquilo, então tem um feedback, e aí ele vai ajustando aquilo ali, né? Então, lembrar que isso é extremamente importante e presente nos primeiros meses de vida.
E aí, falando nessa aquisição da linguagem, nos estágios da fase pré-verbal, né, no primeiro ano de vida, a gente já tem estudos bem importantes com relação ao tipo de comunicação que o bebê vai ter, e logicamente essa comunicação ela vai se dar primeiro com a mãe, né? E a primeira forma de comunicação que a gente descreve, na verdade, é a vocalização reflexiva, e que na verdade é o choro, né? O choro de diferentes formas, é a primeira, diferentes causas, né? É a primeira linguagem da criança, né? Então, a criança ela consegue se comunicar e a mãe já consegue entender se ela está chorando porque ela está com fome, se ela está chorando porque ela está com dor, né? Então, já começa por aí. E aí vem o arrulho, né, que é o cooing, que eles falam, né, em inglês, que na verdade, se a gente for ver no dicionário, é como uma, uma comunicação amorosa, carinhosa, que o bebê faz com a mãe, já interagindo com a mãe, né, por volta dos 2 a 3 meses de vida. E aí essa linguagem ela vai se evoluindo, né? Ela vai passar por um balbucio canônico, né? E lembrando que o arrulho geralmente eles são aquelas emissões de vogais mais prolongadas que o bebê faz, que a criança faz sem consoante ainda, né? E que já é uma forma de se comunicar com a mãe. O balbucio canônico a gente já vai ter algumas consoantes e a presença de mais de diferentes consoantes, D, B, já vão ser os balbucios propriamente ditos, em torno de 10 a 12 meses, é um ano de vida. E o que é importante para a gente, para a criança, adquirir a linguagem, né? A sensação, que seria a audição, a percepção desse som, que seria a gnosia, ou seja, o reconhecimento desse som, a elaboração, ou seja, a partir do momento que a gente recebe informação sonora, o cérebro vai gerar um significado, um simbolismo para aquele som. E a partir daí a gente vai montar uma programação para organizar uma resposta para então falar, né, que seria a articulação, a praxia e a fala propriamente dita. E quais fatores são importantes para essa aquisição da linguagem? Né? O desenvolvimento físico, motor, mental e emocional, em geral, eles precisam ser normais para que a criança adquira uma linguagem normal, uma inteligência normal, uma maturação cerebral normal, o desenvolvimento da dominância e lateralidade, isso a gente avalia, a gente vai ver mais à frente na nossa avaliação. Funções sensoriais normais, e eu coloquei audição, mas não só audição, mas também tão importante quanto a visão. Órgãos articulatórios normais, né, para a gente desenvolver a fala, e condições socioculturais favoráveis. Vários estudos já viram que na verdade existe uma correlação entre um vocabulário menor com relação a crianças com desenvolvimento sociocultural pior, né? Enfim, então isso já é bem descrito, eu vou falar mais à frente para vocês também. Falando um pouquinho de neuroanatomia da linguagem, né? A gente tem na mente aquele modelo clássico da área de Wernicke, né? Como sendo a área da compreensão da linguagem receptiva, e a área de Broca como sendo a área da linguagem expressiva, da fala, né, propriamente dita. Mas, bom, os estudos evoluíram bastante e hoje em dia a gente consegue dimensionar essa comunicação entre área receptiva e expressiva de uma forma mais detalhada. Bom, a gente pode dividir entre a área primária, secundária e terciária da linguagem, falando um pouco sobre a área primária, que é o giro de Heschel, que é no giro temporal superior de cada hemisfério cerebral. Então, vocês conseguem ver, vou pegar minha setinha aqui para mostrar para vocês. Essa é a área primária da linguagem, representada aqui, e que ela vai ser responsável por decodificar de ponto a ponto o estímulo recebido, ou seja, né, cada fonema, cada som que a gente vai escutar, ele vai ser decodificado, mas ele vai ser analisado.
né? E a partir daí, a gente entra na função da área secundária, que está imediatamente, está bem próxima à área primária, e esses estímulos decodificados, essa área secundária ela vai juntar esses fonemas, por exemplo, essas sílabas que a gente vai escutar, essas diferentes frequências sonoras que a gente vai escutar, a gente vai sintetizar para reconhecer os fonemas, né, reconhecer as sílabas e futuramente as palavras. Lembrando que o reconhecimento dos fonemas, na grande maioria das pessoas, ele acontece no hemisfério esquerdo, né, vai ser o hemisfério dominante da área da linguagem, e componentes de prosódia, né, que a gente chama, né, a entonação da palavra, a questão melódica, música, componente emocional da palavra, vai ser mais decodificado no hemisfério direito. E na área secundária que a gente vai ter a comunicação da linguagem receptiva com a expressiva e a expressiva da pasoperculares, que vai fazer esse papel. Nas áreas terciárias, a gente já vai ter uma análise mais semântica e sintática, né, do que a gente recebeu e vai poder montar uma resposta. Existe uma integração importantíssima com a área visual posterior, né, e a partir daí, nessa área terciária, que está a área de Broca, a gente vai fazer a escolha lexical, ou seja, a gente vai escolher o artigo, o sujeito, o verbo, para poder montar aquela resposta. E, principalmente na área terciária, a gente vai ter o desenvolvimento do simbólico. E isso é extremamente importante, porque a gente vai ver mais à frente que crianças com suspeita de transtorno do espectro autístico, elas não vão desenvolver essa linguagem simbólica, por um defeito nessas áreas terciárias. E a criança, como a criança está adquirindo a linguagem, ela vai escutar uma palavra que ela nunca escutou antes. Então, ela vai acionar uma via fonológica, né, cerebral, que vai decodificar os diferentes sons, vai juntar esses sons e ela vai acionar a via lexical, que esse som ela vai transformar em um símbolo. Isso quando ela escutar a primeira vez a palavra. A partir do momento que ela escuta várias vezes essa palavra, essa via fonológica ela já é bypassada. Então, quando a linguagem começa a ficar mais estruturada, essa via lexical ela é diretamente acionada, que é o que a gente está fazendo agora. Eu estou falando para vocês, como vocês já conhecem todas as minhas palavras, basicamente, a via fonológica de vocês não está sendo acionada nesse momento, mas ela é importante para a aquisição da linguagem. Então, quando a gente emitir um som, por exemplo, a gente vai falar para a criança bó, lá. Então, no nível fonológico, ela vai juntar esses sons, esses fonemas, essas sílabas, e a via lexical vai dizer para ela que a bola, na verdade, é um objeto redondo, um objeto que é usado para brincar, e dessa forma que ela vai acionar as áreas da linguagem dela. E aí, como ele já bem falou em questão da avaliação foniátrica, a gente estuda, em geral, os distúrbios da comunicação, audição, voz, fala, linguagem e o aprendizado. E o mais importante disso tudo é o seguinte: o foniatra ele nunca vai trabalhar sozinho, né? A gente precisa de uma rede extremamente harmônica para que a gente faça esse trabalho. E aí vai incluir a fonoaudiologia, a genética. A gente vai ver que muitos distúrbios genéticos estão associados a atraso de linguagem. Então, a gente, com uma criança com alguma suspeita, alguma alteração que nos leve a uma suspeita de mudança genética, é extremamente importante uma avaliação do geneticista, o psiquiatra, porque existem alterações psiquiátricas também com atraso de linguagem, a psicóloga também fundamental, não só pela avaliação neuropsicológica que a gente solicita com uma certa frequência, mas também as questões psíquicas, né, que são extremamente relevantes e que a gente não pode deixar de levar isso em conta, né? A terapia ocupacional, a neurologia, né, pela prevalência da concomitância das doenças neurológicas com os atrasos de linguagem,
E também, principalmente, a neuropediatria, né? No caso de atraso de linguagem propriamente dito. Né? O otorrino, a pedagogia também, trabalhando em conjunto com a gente, principalmente aí mais para a questão de crianças com atraso do aprendizado, né? E a gente pode trabalhar em conjunto com a escola nesse sentido. E a pediatria, logicamente, englobando também todas essas questões, basicamente. E vou falar um pouco sobre a consulta foniátrica, né, que a gente realiza para dar o diagnóstico de um atraso de linguagem. Tentar saber a causa de um atraso de linguagem muitas vezes não é fácil, né? E a nossa consulta foniátrica é um pouco diferente da consulta em geral, né? Tanto da consulta de otorrino como de pediatra, a gente tem algumas nuances aí em relação ao atendimento. Bom, primeiro de tudo que a gente tem que respeitar o tempo e o território da criança, né? Muitas vezes a gente como otorrino, a gente tem que acelerar o processo de consulta e às vezes a criança não quer fazer o exame físico, mas às vezes a gente faz o exame físico sem a criança querer. Mas na foniatria não funciona dessa forma. Na foniatria a gente não consegue fazer nada se a criança não quiser, né? E isso é extremamente importante e a gente tem que respeitar o tempo dela e o território dela. No nosso ambulatório a gente tem o costume de não usar jaleco, obviamente, para muitas crianças ficam nervosas em relação a isso. Eu tento diminuir o número de residentes para não gerar aquela ansiedade na criança e ela vai chegar. E ela não vai chegar, a gente vai começar a fazer o exame, fazer a anamnese e começar a fazer os testes foniátricos, né? Não funciona dessa forma. A gente vai ter que chegar, ganhar a confiança da criança, com calma, ganhar o espaço dela, ela vai ganhar, vai ficar mais relaxada e a partir daí a gente vai sentindo e começando a aplicar alguns exames. Como todo mundo, né, o rendimento é melhor pela manhã, né, a gente já teve essa experiência. É bem mais difícil atender criança no final do dia, a criança já está cansada e para fazer os testes é bem mais complicado. É importante que a gente tenha uma sala adequada, espaçosa, né, porque a gente vai precisar brincar e usar de vários elementos. Um material lúdico bom, até para poder, não só para manter a atenção da criança e entreter a criança, mas também material lúdico como um elemento de avaliação. Em relação a brincar também, a gente vai avaliar principalmente a brincadeira da criança, porque ela se expressa, muitas vezes ela vai se expressar dessa forma. Então a gente está avaliando até a brincadeira que ela vai fazer no nosso consultório ali, na nossa sala, a gente faz essa avaliação. Muitas vezes a gente não consegue fazer num dia só. Muitas vezes a gente faz a anamnese num dia, a criança já está cansada, a gente faz num segundo momento. E não só isso, muitos dos diagnósticos que a gente faz com múltiplas avaliações. A gente não consegue, por mais que a criança seja extremamente cooperativa, né, colaborativa, dificilmente num momento a gente consegue fechar um diagnóstico. Olha, seu filho tem isso. Então, muitas vezes, múltiplas avaliações são necessárias. E, diante disso, a ordem da consulta vai ser de acordo com a criança. Se a gente sentir que ela está bem no início, a gente já está bem disposta, a gente já começa a aplicar os testes. Se sentir que ela está muito travada, a gente começa a anamnese com a mãe, vai deixando ela brincando para ganhar confiança. Então, a consulta não segue uma ordem. Em geral, a gente tenta começar com a anamnese, lógico, mas a criança que dita o ritmo, na verdade. E sempre manter a criança estimulada. Isso é uma coisa que, na prática, a gente aprendeu e que funciona demais. Vou dar um exemplo para vocês que é assim, a gente faz uma tarefa simples e a criança vai e falha naquela tarefa. Se a gente chegar e falar assim, olha só, não, está errado, não é assim. O nosso papel não tá ali, o nosso papel não é ensinar, né, a criança, o nosso papel é avaliar. Então, muitas vezes o pessoal me olha esquisito assim, dizendo, caramba, porque eu falo, quanto é que é 2 mais 2? 20.
Aí eu, muito bem, parabéns, isso aí, vamos lá. E aí você percebe que a criança começa a ficar estimulada, talvez de uma forma que ela nunca tenha ficado na vida, né? Porque, em geral, essas crianças, principalmente as mais velhas, elas têm um atraso de aprendizado e tal. Então, em geral, elas têm já uma certa questão em relação a isso, são muito criticadas, enfim. Então, quando a gente chega e apoia o erro dela, de certa forma, ela se mantém estimulada para a gente manter a consulta, né? E aí, falando um pouco da anamnese, nossa anamnese é bem longa, bem detalhada, né? Começando com a queixa principal, né? No nosso caso aqui da aula vai ser o atraso de linguagem, mas a gente também vai avaliar comportamento, um eventual atraso escolar, antecedentes, né, gestacionais, o apgar, peso adequado, se usou antibiótico no CTI, se ficou internado no CTI, pensando em uma possível perda auditiva, né, uma anóxia perinatal. Então, são questões importantes. Se ela olha para você, quando você fala, se ela sorri, dependendo da idade, logicamente, se ela já sentou, se ela já andou, ou seja, os marcos do desenvolvimento do psicomotor, né? Se ela já, com 3 anos, já teve o controle esfincteriano. É importante a gente perguntar sobre a alimentação, né? Alguma questão mais anatômica, de engasgo, né? Que possa afetar a linguagem, a amamentação em relação a tônus muscular da cavidade oral, né? A consistência de alimentos, se a lorreia também pode dar alguma dica para a gente em relação a uma criança possa ser mais hipotônica e tenha musculatura oral mais hipotônica. E como é que é a linguagem dela, né? Se ela imita os sons, quando que ela falou as primeiras palavras, quando que ela fez frases, se a fala dela é inteligível, né? A gente tem sempre um marco na cabeça de que a partir dos 3 anos a criança tem que ter uma fala inteligível para que um estranho entenda, né? Muitas vezes os pais entendem o que a criança fala com 3 anos, mas a gente não entende nada, né? Então, isso é uma questão que a gente tem que observar. E perguntar se ela escuta bem, se ela entende ordem simples, logicamente também tudo de acordo com a idade. Em relação ao comportamento, se ela olha para a mãe, se ela sorri, se ela demonstra afeto, se ela triangula o olhar, ou seja, se ela olha para algum objeto de interesse, olha para você, né? Ou seja, se ela faz essa triangulação de olhar, se ela imita, se ela brinca de faz de conta, né? O faz de conta também, na verdade, quando a gente brinca de faz de conta, a gente está testando o simbólico, né? A capacidade da criança de simbolizar, ou seja, de ativar aquela área terciária que a gente falou. E que no transtorno do espectro autístico isso está comprometido, né? Na grande maioria dos casos. Se ela se incomoda com sons, com texturas, movimentos giratórios, balanceio, ou seja, algum indício que possa levar a gente a pensar em alguma alteração do comportamento. Como que ela interage com os colegas, como que ela interage com o adulto, em relação à escola, como é que é o desempenho dela na escola. Muitas vezes, principalmente no setor público, a gente se depara com questões que às vezes é puramente escolar e os pais reclamam, mas e aí eu pergunto assim, mas e como é que são os colegas? E dentro da turma? Ah, não, na turma também está todo mundo no mesmo barco, então o problema pode não ser dela, né? Pode ser do ambiente. Então a gente tem que avaliar tudo isso. Se existe perda auditiva na família, é uma causa importantíssima, né, que vai direcionar um diagnóstico para a gente. Se existe um atraso dos pais e dos parentes próximos, irmãos, se eles atrasaram a linguagem, a gente vai ver que o distúrbio, o transtorno de linguagem, ele tem componente genético, então é importante a gente perguntar isso, né? E também como o TEA, né, o transtorno do espectro autístico também tem componente genético, então a gente tem que perguntar sobre o comportamento dos familiares, né, mais próximos. E a estrutura familiar também é uma informação importantíssima para a gente, né? Também é comum a gente ver, principalmente também no SUS, né, estruturas familiares comprometidas, né? E isso interfere muito na psique da criança, interfere demais na linguagem. Então a gente tem que avaliar isso também.
Questões de otorrinolaringológicas, né? Respiração oral, sono. A gente também já sabe que o desempenho cognitivo da criança que tem apneia do sono ele é inferior, e a gente vê isso bem, a gente otorrino que opera a amígdala e vê depois que uma criança com apneia que melhora, como é que é o desempenho dela escolar, como é que o desempenho melhora, como é que a memória melhora, como é que funções cognitivas melhoram pós correção de apneia do sono nessas crianças. Então é importante a gente avaliar isso e perguntar sobre isso. E muitas vezes isso é um fator a mais, isso não vai ser a causa principal do atraso de linguagem, mas é um fator a ser corrigido e que, juntando com outros fatores problemáticos, a gente consegue chegar numa linguagem melhor da criança. Perguntar sobre otite de repetição, que também é extremamente importante, a gente vai falar mais à frente, se ela tem uma hipo ou hipernasalidade, rouquidão, alguma alteração da prega vocal, né? A criança não fala, mas não fala porque tem uma paralisia de prega vocal e não consegue, ou seja, a cognição dela é totalmente normal, mas ela não consegue emitir som porque tem uma paralisia de prega vocal. Então, isso são questões que a gente vai ter que avaliar e pensar. Cirurgias, internações, convulsões também, que são levando a gente para um diagnóstico mais de algum transtorno neurológico, medicações em uso. A visão também, que é extremamente importante, e os transtornos visuais, eles são causas de atraso de linguagem, então a gente tem que sempre perguntar e ter atenção em relação a isso. E, fundamental, a impressão dos pais. Isso aí é uma questão que a gente não pode deixar de avaliar. Perguntar para o pai, o que você acha? Por que você veio aqui, assim, você acha que seu filho escuta bem? Você acha que... Qual é a sua impressão? Não, minha impressão é que todo mundo da idade dele está bem, mas ele tem alguma coisa diferente que a gente não sabe o que é. Então, isso é extremamente importante na nossa avaliação. E aí, durante o exame foniátrico, o que a gente vai observar? A avaliação espontânea da linguagem da criança, tentar se comunicar com ela, falar com ela, como ela utiliza os recursos. Essa foto aqui é uma foto lá do nosso ambulatório, em que o paciente, a gente observa não só o que ele está desenhando, mas como ele está pegando na caneta, como ele está usando o carrinho para brincar, como é que ele utiliza os recursos, como é que ele usa o papel, como é que ele usa o espaço que ele tem no papel. Tudo isso a gente vai observando no exame foniátrico. Se ele olha para a gente nos olhos, se ele explora os objetos, se ele nos imita, se ele pergunta, como ele brinca, se ele faz o simbolismo, ou seja, se ele consegue fazer o faz de conta, se ele faz turnos de fala, ou seja, se ele deixa a gente falar, depois ele fala, se ele consegue brincar em turnos, isso é importante também. Se ele aceita a sua presença, algum distúrbio comportamental que a gente poderia suspeitar, se ele não aceitasse, e se ele mantém a atenção, também que é importante. E aí a gente começa a aplicar algumas provas para nos direcionar para algum diagnóstico. E uma das provas mais importantes são as provas perceptuais auditivas. E aí a gente subdivide em gnosia auditiva, então a gente tem 3 instrumentos no nosso ambulatório, e aí a gente pede para a criança virar as costas ou fecha os olhos da criança e faz um barulho com algum deles, depois pede para ela abrir e apontar e identificar qual o instrumento que foi. Essa seria a gnosia auditiva. A discriminação auditiva. Para a gente fazer o teste de discriminação auditiva, é importante que a criança já tenha um conceito de igual ou diferente. E aí isso, em geral, a partir dos 3 anos que a gente vai conseguir. Tem crianças que com 4, às vezes até 5 anos de idade, a gente já viu que a gente não consegue ter esse conceito. Então, antes da gente começar o teste, a gente fala, essa mão é igual ou é diferente dessa? Essa cor é igual ou é diferente dessa? Se ela não conseguir fazer, realmente a gente não aplica o teste. E aí, basicamente, a gente vai fazer o teste individualizado, a gente pode fazer emitindo os sons, por exemplo, palavras com pontos de articulação, os mesmos pontos de articulação, tipo tato e dado, faca e vaca, apresentar para ela e perguntar se são iguais ou diferentes, faca, 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 vaca, igual ou diferente. E para ela não ter uma cola
visual, em geral, a gente acaba tampando a boca para o ponto de articulação não dar a ela a pista, né? Então, a gente realmente avaliar só a questão auditiva. E a gente pode fazer também em cada ouvido, né? Pode fazer isso com palavras, pode fazer isso com letras e pode fazer com sílabas, né? E existe a prova de discriminação auditiva de Rodrigues, que a gente consegue ter uma avaliação mais quantitativa, né? De quanto a criança acertou, quanto a criança errou e o valor de normalidade para cada faixa etária. A gente testa também a memória auditiva. A gente pede para a criança contar, nomear cores, em geral, aos 5 anos de idade, dizer as vogais. E testa a memória de trabalho também. A gente apresenta uma sequência de números, né? Ou sequência de sons, ou sequência de sílabas, de palavras, enfim. E, em geral, com 2 anos, ela vai ter que repetir, a gente pede para repetir 2 dígitos, né? Com 3 anos, 3 dígitos, e por aí vai. E a gente consegue, a partir da faixa etária, dizer, a grosso modo, sobre a memória da criança. Em relação à consciência fonológica, que a gente testa também. Síntese silábica, a gente apresenta 2 sílabas para ela juntar e formar a palavra, né? A gente fala uma sílaba e fala outra, e pede para ela juntar. Manipulação silábica, né? Ou seja, retira a sílaba to de sapato, como é que fica? Então, ela vai ter que dizer. Transposição silábica, ou seja, vamos trocar bola, se inverter, como é que fica? Rima, muitas vezes a criança não sabe o conceito de rima, mas a gente explica, os sons são parecidos e elas conseguem fazer. Né? Crianças mais velhas, aí, a partir dos 5, 6 anos de idade, repetições, a gente dá palavras que têm sons parecidos, né? E que pergunta se rima ou não. Provas perceptuais visuais, né? Que a gente também testa. Em geral, com 5 anos, reconhecimento das cores, a gnosia visual, a discriminação visual, a gente pode avaliar, a gente apresenta uma palavra, uma letra grande para ela, porte, por exemplo, e apresenta outras palavras semelhantes e pergunta para ela qual é a palavra que é igual. E, em geral, a partir dos 5 anos, ela não precisa saber ler para isso, né? Ela consegue discriminar bem a palavra que é igual ali. E o Michael Bust também, que é um exame que a gente pode lançar a mão, de discriminação visual. A gente apresenta a letra A, também ela não precisa ser alfabetizada para isso, e apresenta depois uma linha com várias letras e pede para ela apontar onde está esse mesmo símbolo aqui que ela viu. E aí, em geral, também a gente consegue avaliar essa questão. Memória visual, a gente apresenta uma sequência de figuras, dá alguns segundos para memorizar, e depois apresenta 3 sequências e pergunta para ela qual foi que ela memorizou. Há crianças maiores também nesse tipo de teste. Organização espacial no plano gráfico também a gente testa. Aqui para crianças menores de 6 anos e aqui crianças maiores de 6 anos. A gente faz isso também. Existe uma forma qualitativa de fazer isso, que é o Bender, mas a gente não faz esse tipo de avaliação. A gente faz uma avaliação mais quantitativa mesmo e mais geral sobre esse aspecto. A avaliação da linguagem receptiva da criança pode ser avaliada através do Peabody Test, que é um teste mais quantitativo também, mas a gente pode apresentar algumas figuras para a criança e pedir para ela apontar, ou seja, ela não vai falar nada, a gente só vai testar a linguagem receptiva dela, ou seja, onde está a bola? Ela vai apontar. Onde está o cavalo? Aponta onde está o cavalo. E a gente testa também funções motoras, né? E aí a gente tem uma colinha aí que a gente sempre usa em nossas avaliações. E, em geral, a criança com 3 anos, ela vai subir a escada, mas sobe um degrau de cada vez, coloca os 2 pés para depois colocar o outro. A partir dos 3 anos, ela sobe na escada alternando os degraus, então isso a gente também avalia. Aos 5 anos ela vai pular num pé só, aos 6 anos ela vai andar para trás, 7 anos polichinelo, enfim.
gente consegue a avaliação do equilíbrio estático aí com o Romberg, e aí o Romberg vai evoluindo aí de acordo com a idade, né? E também uma coordenação apendicular que a gente consegue, né? Com 4 anos, a gente espera que ela, com 3 anos, ela faça a prova do nariz, com 4 anos ela já consiga copiar uma cruz, com 5 anos copiar um quadrado, enfim. Então a gente consegue ter uma noção por idade dessa função. Dispraxias também, funções também que a gente testa, né? Ou seja, programação motora, né? Tanto de membro superior que a gente faz, aí alguns movimentos que a gente faz para a criança e pede para ela repetir, quanto a praxia oral, né? Então, esse é um paciente do nosso ambulatório, eu consegui cortar o vídeo para não identificá-lo, é um paciente com uma dispraxia oral, e em relação aos exercícios, a gente faz vários de praxia, pede para língua para baixo, para cima, para um lado e para o outro. Em geral, a gente faz e pede para a criança imitar, né? A ponta da língua no lábio superior, no lábio inferior, a comissura de um lado, na comissura do outro. E ele tem uma certa dispraxia, apesar de ter um tônus da língua bom, que a gente tinha avaliado, ele não conseguia programar bem os movimentos e imitar os movimentos que eu estava fazendo. A avaliação da escrita e da leitura, a gente também faz, em geral, mais para crianças, logicamente, mais velhas, né? Não com um atraso de linguagem inicial, mas também é importante a gente apresentar textos e trechos para ela ler, escrever o nome, fazer um ditado, como é que ela escreve, como é que ela segura no lápis, como é que ela se organiza espacialmente no papel, e principalmente desenho, né? Desenho, é importante uma avaliação de aspectos emocionais, né? Logicamente a gente não faz isso, né? Quando a gente tem alguma suspeita de algo psíquico, né? De uma alteração psíquica levando a um atraso de linguagem, a gente encaminha para o profissional, para o psicólogo, e o desenho é uma das formas da criança se expressar e eles conseguem tirar grandes informações sobre isso. O exame físico otorrinolaringológico, a gente vai avaliar a presença de na otoscopia uma otite secretora, uma otite serosa, né, que pode estar presente, que vai afetar bastante na linguagem, a gente vai ver. Presença de hipertrofia de amígdalas, de adenoide, né, como eu falei para vocês, a apneia do sono aí alterando de uma forma bem importante aí a cognição dos pacientes, memória, enfim. Então isso a gente vai ter que avaliar, né? Se a criança apresenta alguma alteração articulatória, ou então hipernasalidade, a gente pode pensar numa fenda submucosa, palpar a espinha nasal posterior, uma possível aí fenda, uma fissura palatina, uma possível anquiloglossia, que possa levar a algum distúrbio articulatório, e que a gente vai avaliar também. E se a gente tiver alguma suspeita, a gente pode lançar a mão de naso e laringoscopia, como nessa criança aqui, já é uma criança um pouco mais velha, com uma hipernasalidade. Vou aumentar o volume aqui para vocês ouvirem o som do... Pode ir lá. Fa, Então, é uma criança com uma insuficiência velofaríngea, né, uma queixa de hipernasalidade, e a gente também pode fazer essa avaliação. E aí, quando a gente vai avaliar o atraso, logicamente, a gente tem que ter os marcos, né, na cabeça, né, e pensar, grosso modo, que aos 4 a 5 meses, 4 a 6 meses, elas conseguem localizar de onde vem o som. Com 12 meses, é o momento de aquisição, de expressão das primeiras palavras, né? Com 2 anos já consegue juntar 2 palavras. Com 3 anos, como eu falei para vocês, um estranho tem que entender, né, o que ela está falando. Com 4 anos ela já inventa a história, enfim. Todos esses marcos a gente já vai ter que ter na cabeça para fazer essa avaliação. E os marcos específicos, né, da linguagem.
né? Principalmente na questão semântica, né? Com 1 ano ela já compreender frases simples, com 18 meses ela já cumprir ordem simples, né? Me dá isso, me dá a bola, chuta a bola, pega isso, ela consegue entender, e aí vai evoluindo, né? Então isso a gente também tem que ter em mente e sempre fazer essa comparação de acordo com a idade. E em relação aos primeiros meses também, 4 meses o sorriso social, 6 meses o arrulho que eu falei para vocês, 10 meses o balbucio, e aí tendo sempre essa questão, né? Com 23, 24 meses, 2 anos, associando 2 palavras sem verbo, e aí logo após começar a associar palavras com verbo, e ao final dos 26 meses ter 50 palavras, mas isso é uma coisa que a gente dificilmente vai medir. Então, falando como causas de uma forma geral do atraso de linguagem, a gente pode dividir basicamente nessas cinco áreas, né, grandes áreas, né, que seria uma causa psíquica para o atraso de linguagem, uma causa audiológica, né, uma perda auditiva, que a gente vai ver mais à frente, uma causa ambiental, uma causa neurológica, né, e aqui incluindo o distúrbio, o transtorno de linguagem e também o transtorno do espectro autista, ou uma questão articulatória. Então, basicamente, a gente tem esses 5 braços aí que a gente vai começar a pensar uma criança que chega para a gente com atraso de linguagem. E aí, como é que a gente diagnostica, né? Quando que a gente diagnostica? Em geral, essa criança, e tomara que ela chegue, né, em geral com entre 2 a 3 anos de idade. E aí a gente vai ter que diferenciar entre um distúrbio do desenvolvimento da fala da linguagem ou se essa criança é um falante tardio. Esse conceito ele já está bem estabelecido. Então, a criança com 2 anos, em geral, ela vai, para a gente classificar que ela tem um atraso de linguagem, ela vai produzir menos de 50 palavras, mas isso é difícil de medir, né? Isso é mais uma questão didática. Mas com 2 anos ela não fala frase juntando 2 palavras. Então aí a gente já caracterizaria ela como um atraso, né? E a partir dos 2 anos, a gente tem uma prevalência de 13 a 20%, né, com crianças com 2 anos de idade, chegando com atraso. E a partir daí, entre os 2 a 3 anos, a gente vai diferenciar, e ao final do segundo ano, no terceiro ano, a gente já consegue diferenciar. O falante tardio, ao terceiro ano, ele já consegue compensar e ficar semelhante aos seus pares, né? E, em compensação, a criança com distúrbio, ela não vai, ao final do segundo ano, no terceiro ano, não vai ter essa compensação. Em geral, a partir desses 13 a 20% dessas crianças que com 2 anos elas chegam, ao final dos 2 anos, nos 3 anos, aproximadamente 50% é classificado como falante tardio e 50% com algum distúrbio do desenvolvimento da fala da linguagem. E aí, falando propriamente do atraso, meninos têm uma prevalência muito maior em relação a meninas, e como eu falei para vocês, fatores como pobreza, baixa escolaridade dos pais, história familiar, isso também é extremamente relevante e são fatores agravantes. Como eu falei para vocês também, a avaliação tem que ser feita juntamente com a avaliação psicomotora. A gente não pode avaliar a linguagem isoladamente, na nossa consulta foniátrica. Em relação a dados brasileiros, aqueles dados ali foram dados europeus, aproximadamente 7 a 30% das crianças têm atraso de linguagem aos 5 anos de idade. É um número bem, uma amplitude aí, mas a gente pode ter noção que isso é bem prevalente, né? E isso repercute na vida adulta também. Essas crianças, já é sabido que essas crianças têm tendência a serem desempregados ou terem subempregos, né, ao longo da vida adulta, porque isso repercute, né, na cognição de uma forma geral, e no final da vida adulta isso vai repercutir também na memória, até na inteligência, enfim. E lembrar que a língua materna ela é importante para o pensamento e o simbólico ele é fundamental para isso.
Vou começar falando para vocês sobre o transtorno do desenvolvimento da linguagem, tá? Que esse é o primeiro diagnóstico, o diagnóstico mais comum, a causa mais comum de atraso de linguagem. E aí a gente já começa com umas questões em relação à nomenclatura, né? Esse estudo Catalyse é um estudo de países com língua inglesa, em que eles recomendam essa nomenclatura aqui, transtorno do desenvolvimento da linguagem. Só que esse livro aqui que eu coloquei para vocês, esse livro alemão, eles ainda classificam como um transtorno específico do desenvolvimento da fala e da linguagem, um distúrbio específico do desenvolvimento da fala e da linguagem. Então, vocês vão ver algumas nuances aí, a palavra específico ainda pode ser utilizada, né? Então, na verdade, é tudo uma coisa só. O antigo distúrbio específico de linguagem é tudo uma coisa só para deixar claro em relação à nomenclatura. Como eu falei para vocês, é a principal causa. E a gente pode ter alterações tanto na linguagem funcional ou anatômica. A gente pode ver alterações, pode ter alterações em imagem também, apesar da gente não pesquisar isso de uma forma geral, mas às vezes não só na parte funcional que a gente percebe a alteração. Também mais prevalente em meninos, 2,8 para 1. E aí, em geral, assim, o transtorno do desenvolvimento da linguagem, por si só, né, especificamente ele não vai ter associação com doenças e comorbidades, né, esse diagnóstico. Mas isso também é extremamente discutível e relativo, porque a gente já sabe que existem várias comorbidades em que a gente pode, ou como, por exemplo, o transtorno do espectro autístico, ou o déficit de atenção, várias comorbidades aí que a gente pode ter uma associação com TDL, né? Então, ele por si só ele pode ter um diagnóstico isolado ou pode estar associado com algumas outras doenças. E aí a gente exclui as causas ambientais e psíquicas, também dessa mesma forma de pensar, né? Em geral, ele pode também, nada impede que a criança tenha um TDL e tenha alguma alteração psíquica, né? Mas no geral o diagnóstico por si só dele, a gente tenta excluir essas alterações. Uma audição normal da criança para esse diagnóstico e uma inteligência normal. E a causa em geral ela é multifatorial, como basicamente quase todas que a gente vai ver, existem já causas genéticas comprovadas envolvidas, né, nessa doença, mas também o fator ambiental ele também pode estar presente. E aí existe uma classificação, vários subtipos dentro do transtorno do desenvolvimento da linguagem. Existe o distúrbio de programação fonológica, em que a criança é aquela criança que pode ter atraso ou não, mas é aquela criança que tem algumas alterações gramaticais, mas o entendimento dela é perfeito, ou seja, aquela criança que entende tudo que você fala, mas apresenta essas alterações gramaticais. A criança com dispraxia verbal, ela também tem um entendimento bom, ela tem uma linguagem receptiva normal ou perto da normalidade, mas ela não programa bem os movimentos da fala, da língua, dos lábios, e por isso ela são aquelas crianças que falam de forma curta, falam uma ou duas frases, não conseguem programar direito a fala, né? Existe o subtipo distúrbio fonológico verbal, e aí a articulação já é bem deficiente da criança, e aí ela já vai ter uma dificuldade de entendimento. A agnosia auditivo-verbal, ela também aí ela já vai entender pouco, a linguagem receptiva dela vai ser bem comprometida, mas ela consegue muitas vezes ter uma fala perto ali da fluência, né? E aí nesses casos a fala espontânea ela já é um pouco melhor, e aí quando você começa a perguntar para a criança e ela já por questões de entender pouco, né, receptiva ser ruim, ela já piora a fala dela. E são crianças que, em geral, a fala espontânea é melhor do que as induzidas. E a criança com distúrbio sintático lexical, que é aquela criança que pode até também ter um entendimento bom, mas ela não consegue expor as ideias. E, por último, o distúrbio semântico pragmático. Esse aí a criança produz até falas
compreensíveis e você consegue entender, articula bem, mas elas são produções de linguagem sem sentido, o que a gente observa muitas vezes no transtorno do espectro autista. E aí esse é o grande diagnóstico diferencial. Esse subtipo de TDL vai se confundir muito com o transtorno do espectro autista. E aí, como o quadro clínico ele é extremamente variável, né, como a gente viu, alterações receptivas, alterações semânticas e sintáticas, e em geral essas crianças elas podem apresentar alterações na motricidade oral, né? Então aquela criança que a gente viu ali com uma dispraxia oral, isso pode acontecer, né, no TDL, e acontece com uma certa frequência, e também de membros superiores. Então por isso que a gente avalia, porque a dispraxia de membros superiores ela também faz parte, pode fazer parte desse quadro e ajudar no diagnóstico. Ela pode ter uma associação com distúrbio do processamento auditivo, e também pode ter déficits perceptuais visuais. Então a gente consegue com o exame físico ter uma noção do quadro. E alterações práxicas na presença ou não do objeto, né? A gente consegue pedir para a criança escrever alguma coisa, então a gente já consegue ter uma certa noção da praxia dela com a caneta, e a gente também testa sem o objeto, ou seja, pede para ela pentear o cabelo. Como é que penteia o cabelo? Como é que escova o dente? Sem o objeto, e ver como é que é a movimentação dela, como é que é a programação da movimentação dela, da boca e dos membros superiores. Então, como eu falei para vocês, o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Ele nem sempre é imediato, muitas vezes a gente precisa de mais de uma consulta, mas o tratamento sim, o tratamento ele tem que ser imediato e existe o diagnóstico diferencial é fundamental e tem que ser feito com o transtorno do espectro autista. Falando um pouco de apraxias, né, que é a capacidade a dificuldade, né, de realizar um ato motor complexo voluntário, como é o caso da fala, em que ela pode ser dividida em global, quando ela é membro superior, membro inferior, boca, oral, né, quando ela tem alterações de programação da movimentação da língua, dos lábios, construtivas em empilhar objetos, em construir objetos, e basicamente de membros superiores, né, e verbal quando ela é exclusivamente da fala. E é importante lembrar que essas apraxias elas são presentes na ausência de déficits neuromusculares. E aí a gente pode dividir, né, a apraxia de fala na infância, né, um diagnóstico também não incomum nessas crianças com atraso de linguagem. Eles podem ser idiopáticos, isolados, um diagnóstico isolado de apraxia, ou secundário, alguma alteração neurológica, né, alguma outra doença. E aí a gente tem alguns subtipos e que a gente consegue identificar na prática, né? A ideatória é aquela criança que a gente dá uma bala para ela, por exemplo, mas ela não consegue tirar o papel da bala e colocar na boca. Ela tem falta na representação mental na utilização do objeto, ou seja, ela não consegue saber exatamente para que aquilo serve, né? Não consegue colocar na boca. Né? A ideomotora, ela sabe que ela pega um copo d'água, ela sabe que ela tem que botar na boca, ela tem a representação mental, mas ela não executa o movimento. Então, é aquela criança que não consegue levar o copo até a boca, sabe que tem, mas não consegue programar o movimento para isso. E a melocinética, que é a dificuldade de movimentos rápidos. Então, e alternados. A gente pede para a criança falar patacá, 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 e a gente consegue ter uma noção de uma apraxia melocinética nesse sentido. E se confunde muito com a disdiadococinesia. Então, como é que é o quadro clínico dessas crianças? Elas têm poucas verbalizações no primeiro ano, começam a falar a partir dos 14 meses, né? Tem um atraso desse marco do desenvolvimento. Ela tem uma linguagem receptiva adequada, ou seja, ela entende basicamente o que a gente fala, né? E só que tem dificuldade na programação do movimento da fala. Omite sílaba, eventualmente troca vogal, erra vogal, possui uma fala monótona, porque como ela não consegue programar bem, ela fala poucas palavras, às vezes a perda de palavras adquiridas
Também isso é uma questão que a gente avalia. E prefere vogais em relação às consoantes. E como eu falei para vocês, pode ter dificuldade de coordenação motora fina, dificuldade de se alimentar pela programação do movimento de mastigação e dificuldade de movimento oral, verbal e não verbal. E o não verbal a gente testa, como eu falei, a apraxia daquela criança que a gente viu, e verbal, né, pedindo para ela emitir sons. Falando um pouco das causas auditivas, né, de atraso de linguagem, a gente vai avaliar basicamente através da audiometria, né, que na verdade é o exame padrão ouro para a gente avaliar perda auditiva, logicamente que vai depender da idade e principalmente da cognição da criança. E aí a gente tem que ter um bom fonoaudiólogo junto para nos dar esse feedback, ou seja, se a gente pede umas vezes uma audiometria com reforço visual, uma criança mais nova, e precisa dizer para a gente se a resposta foi confiável da criança, a gente pode confiar naquele limiar ou não. Mas, em geral, é o melhor exame. Para crianças mais novas, aí o BERA, a gente vai lançar a mão, ou para crianças que têm uma cognição comprometida em que a gente não consiga um limiar psicoacústico adequado, né, um limiar com audiometria adequado, a gente lança a mão do BERA, muitas vezes, para avaliar as perdas auditivas. Lembrar que a otite média secretora e a otite média de repetição também são causas extremamente comuns de atraso de linguagem. A desordem do espectro de neuropatia auditiva, aquelas crianças com uma cóclea normal, né, células ciliadas normais, mas uma alteração no BERA, e aí pode ter uma história de anóxia perinatal, enfim, hiperbilirubinemia pós-parto, enfim. Também é um diagnóstico possível que a gente vai ter que investigar. E o distúrbio do processamento auditivo central também, né, a gente tem que investigar. E, em geral, a gente investiga em crianças mais velhas, a partir de 6 anos, que a gente consegue fazer o exame. E lembrar para vocês aqui desse guideline aqui sobre a detecção auditiva na infância, de 2019, em que não vou entrar em detalhes, mas também é importante a gente ter uma noção, até para crianças mais novas, e a evolução de exames auditivos que a gente tem que fazer ao longo dos primeiros meses de vida. E aí eu quero deixar para vocês uma questão importantíssima, que otite média secretora e otite média de repetição prejudica de forma significativa o desenvolvimento da linguagem. Isso aí é uma questão que a gente já sabe bem, né? E uma outra questão interessante, né? Crianças e adolescentes com perda auditiva unilateral têm uma linguagem pior, tem efeitos cognitivos importantes, essa perda auditiva unilateral em crianças e adolescentes. Eu nunca esqueço uma paciente que eu tive, em que ela, já adolescente, já entrou no audição normal, marcos de desenvolvimento normais, perdão, a audição não era normal, ela tinha uma perda auditiva unilateral, e a queixa era que ela não conseguia se integrar numa escola bilíngue, que ela ia muito bem no português, mas que, em relação aos colegas dela, as outras matérias, né, que eram em inglês, ela não conseguia ir bem. E aí eu identifiquei primeiro isso, falei, em português então ela vai bem. Nunca teve atraso. Mas essa perda auditiva unilateral, e era de leve a moderada, estava gerando um prejuízo nela tamanho na linguagem que ela não conseguia acompanhar. Então, na medida em que a gente corrigiu com o aparelho auditivo essa perda unilateral, ela melhorou absurdamente o desempenho dela. Então, é importante a gente ter essa noção. E isso está bem conhecido, né? Os desfechos da linguagem de cognição para crianças com perda são extremamente piores, e a gente precisa corrigir isso o mais precocemente possível. E lembrar que a otite média, né, que é uma otite média secretora, que é uma causa extremamente comum, no guideline da Sociedade Americana, Academia Americana de Otorrino, para crianças com fatores de risco para desenvolvimento
da fala e da linguagem, ou suspeita ou atraso confirmado da fala e da linguagem, a gente não vai esperar a criança com otite secretora para tratar, né? Então, se ela tiver sinais de efusão na timpanometria com uma suspeita ou uma confirmação de atraso da linguagem, a gente está autorizado a tratar e não esperar, né? Por quê? Porque esse período nos primeiros anos, como eu falei, eles são críticos para a linguagem. Então, quanto mais cedo a gente resolver, melhor a linguagem da criança vai se desenvolver, e isso a gente vê bastante na prática. Pacientes que chegam com uma serosa, um atraso às vezes importante da linguagem, e após a correção a gente consegue ter uma melhora significativa. Vou falar um pouco do transtorno do espectro autístico, né? Para não me alargar muito também, também é um tema bem extenso, em que a gente também tem uma prevalência grande de meninos em relação à menina, e a gente tem observado um aumento da prevalência nos últimos anos, né, que é extremamente discutível, né? Será que esse aumento por a gente está detectando mais, né? Será que existem fatores ambientais aí envolvidos nisso? O fato é que esse aumento ele foi observado, já foi detectado. Existe uma questão genética importante envolvida, né? Hipóteses de exposição pré-natal. Vai haver um prejuízo de integração e comunicação social. A gente vai ter uma linguagem frequentemente comprometida, na maioria dos casos, e não é incomum a linguagem ser a primeira queixa dos pais, né? Então, a gente tem que ficar bem atento em relação a isso. Muito comum primeiro sinal que a criança dá é o atraso de linguagem. Aí depois os pais vão descobrindo os outros, mas não é incomum a gente ser o primeiro a ser procurado para essas questões. Como eu falei, eles têm prejuízo na atenção compartilhada, em brincadeiras em turnos, que é difícil, e, em geral, podem não responder o chamado. Então, o diagnóstico diferencial com perda auditiva ele tem que ser feito. Lembrar das estereotipias que podem ser presentes nesses pacientes, né? O balanceio, o flapping das mãos, né? E é importante aí a gente ter os marcos do desenvolvimento da atenção compartilhada também em mente. Em geral, com 8 meses de idade, a criança já segue o olhar dos pais. Quando você está olhando para alguma coisa, com 8 meses, em geral, ela olha também. Com 12 meses, ela já consegue triangular o olhar, olha para você, olha para o objeto, olha para o brinquedo, olha para você. Com 14 meses, ela já consegue apontar. E com 16, ela já aponta para o objeto e olhando para o interlocutor. E isso a gente tem que ter muito em mente porque, em geral, essa atenção compartilhada ela é um dos principais sinais alterados, né? Os principais sinais no TEA. Né? E aí a criança, em geral, ela tende como ela tem essa atenção prejudicada, ela leva o interlocutor até o objeto de interesse. Como ela não consegue olhar e apontar e olhar para o interlocutor, e tem a linguagem muitas vezes verbal prejudicada, ela pega a mão do pai e vai andando até o objeto que ela deseja para ele pegar. Então isso a gente avalia e é bem comum. E aí ela pode ter ausência de sorriso social, prejuízo nos jogos interativos, em geral aquela criança que não pede colo quando a gente estende a mão para pegar no colo. A partir de alguns meses ela vai dar os braços e pode não ser o caso, não apresentar estranhamento para colos de pessoas estranhas, né? O contato visual, em geral, ele é mais pobre, né? O que não significa que não tenha. A gente já teve muitos pacientes com diagnóstico, mas que eles fazem um contato visual, sim, mas em geral ele é mais pobre, né? Então isso a gente observa. A resposta é diminuída ao ser chamado, em geral com 10 meses a gente tem que ter essa função, ser chamado pelo nome e observar. E o atraso de linguagem ele pode ser extremamente variável, né? Às vezes pode nem acontecer. E com 12 meses tem que seguir comandos simples, essas crianças têm extrema dificuldade. E principalmente na comunicação não verbal, ela não vai fazer imitação, a imitação é prejudicada. E em geral, é muito comum a gente
pergunta, né? Como é que é na escola? Ah, ela fica isolada brincando. As crianças brincam de um lado, ela fica isolada brincando do outro. Ou então a aproximação é desajeitada. É uma aproximação com outra criança que em geral não está compatível com a idade e a criança já acaba, outra criança se assusta e não consegue manter uma aproximação adequada. Em geral, elas podem ter apegos a objetos não lúdicos, né? Uma chave de fenda, um alicate e se apegar àquilo, em que, no geral, crianças de faixa etária assim, se apegariam a brinquedos. Pode ter um certo desconforto, alterações de rotina. Como eu falei, brincar solitário em paralelo, menor sensibilidade à dor, isso a gente também sempre pergunta. A dieta, em geral, pode ser com pouca variabilidade. Fascínio por ventiladores e objetos que se movimentem. Pode haver autoagressão e agressão a outras crianças também, e os atrasos no marco do desenvolvimento. A gente pode ter alterações no exame de imagem, associação também não rara com outras comorbidades, e aí, dependendo do quadro clínico, aí, buscar um diagnóstico sindrômico, genético, alterações, erros inatos do metabolismo. E aí a grande questão na prática é assim, né, que a gente observa psicoacústica versus Bera, né, audiometria versus Bera. Isso também vai muito da avaliação que a gente vai ter da cognição da criança. Às vezes uma criança mais velha, que teoricamente faria uma audiometria bem confiável, na verdade a gente não consegue a confiabilidade nisso, a gente tem que afastar uma perda auditiva, e aí acaba lançando mão de um Bera, né, aí possivelmente com sedação. Então essa questão muitas vezes ela na prática ela é difícil da gente dar seguimento, mas em geral são essas duas avaliações. E a avaliação neuropsicológica, né, avaliações segmentadas das funções cognitivas, né, memória, atenção, enfim, vai nos levar não para um diagnóstico talvez, mas principalmente para guiar a terapia no futuro, né? E como eu falei para vocês, o diagnóstico é clínico. Nós temos esses dois questionários aqui, o ADOS e o ADIR, que na verdade são ferramentas que são pouco usadas na prática clínica, elas não são obrigatórias, mas são ditas como um padrão ouro hoje em dia. São ferramentas bem específicas, que você tem que fazer um treinamento bem específico para isso, que a gente não aplica na prática. Existe o CARS, que que a gente faz bastante na prática, o MChat, que é mais um questionário de triagem, bem simples, mas o CARS que a gente utiliza bem e que também não é complexo de ser feito e que a gente então consegue também ter uma noção desse diagnóstico. Falando para vocês um pouco das causas ambientais, eu não vou meter o tratamento aqui, até porque o tratamento, em geral, ele vai ser direcionado com a causa e, em geral, as terapias não vão fazer parte do nosso quadro, né? Então, a gente foca mais nessas questões diagnósticas. Eu quero focar para vocês as questões, dentre as questões ambientais, as que estão mais em voga, né? A questão do excesso de estímulo de mídias, né? E aí inclui televisão, tablet, celular e computadores, né? Então, de uma forma geral, a gente recomenda quanto menos melhor, né? A gente tem uma Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda não usar antes dos 2 anos, até por questões visuais também, né? Alterações visuais importantes. Mas na prática a gente vê que é cada vez mais difícil, mas a gente sempre orienta o mínimo de exposição possível para qualquer criança com atraso de linguagem, independente do diagnóstico. Talvez seja uma causa ali a mais que a gente possa remover e, de repente, ter uma melhora para a cognição e para a linguagem da criança. Então, é o que a gente vê extremamente frequente, em que a gente sempre faz essa orientação. E aí a gente entra na questão da importância do conversar também, como terapia, como orientação, que a gente faz para quase todos os pacientes. E esse estudo americano foi bem interessante, que mostrou que quanto maior o nível sociocultural dos pais, maior a exposição ao número de palavras que essa criança
Tinha estudo feito colocava o microfone nas crianças, depois faziam essa contagem. Consequentemente, a criança era menos exposta à televisão e, consequentemente, elas apresentavam um maior desempenho escolar e um maior coeficiente de inteligência em relação às crianças com nível sociocultural mais baixo. Né? O que quer dizer o seguinte, né? Converse com seu filho, converse com as crianças, e isso também é extremamente importante, e a gente nunca deixa de lado nossas orientações no ambulatório em relação a isso. Esse aqui é um esqueminha que eu acho interessante para meio que organizar tudo na nossa cabeça. Esse esquema daquele livro alemão que eu falei para vocês. Então, ele classifica como distúrbio específico de linguagem, mas, enfim, começa com um exame audiométrico, né? E aí, se tiver comprometimento audiométrico, vai tratar a perda auditiva. Se não, e houver a suspeita de atraso de linguagem, a gente vai diferenciar entre uma causa ambiental, e aí, se ela existir, né, vai ser corrigido, ou outras causas, né, como perda auditiva, retardo mental, síndromes neurológicas, desordens neurológicas, enfim. E aí, a partir daí, a gente vai, se não houver nenhuma causa mais específica dessas aqui, vai ser feito o acompanhamento e em 24 a 36 meses de vida, se a criança melhorar a linguagem, ela vai ser classificada como um falante tardio. E se não melhorar a linguagem e a gente excluir as outras causas, ela vai ser classificada como um distúrbio específico da fala e da linguagem, que aí é uma classificação que eu falei para vocês também com uma nomenclatura diferente do que a gente viu no estudo americano, tá? De língua inglesa. Então, como sugestão para vocês, assim, eu sugiro duas fontes excelentes, que é o Phoniatrics, que é esse livro alemão, que é bem completo, e o Tratado de Foniatria, né, das Mestres, né, que aprendi muito com elas, da Mariana e da Sulene. E, bom, espero que eu tenha englobado aí, é um tema bem extenso, mas tenha conseguido passar para vocês a noção do que a gente, da nossa experiência lá no ambulatório, o que a gente faz. E estou aberto a perguntas e contato está aí também, qualquer dúvida, só falar. Ótimo, Caio. Caio, obrigado. Vê se você consegue só tirar a tela, porque a gente só consegue se ver quando a gente deixar de espelhar, para a gente conversar um pouquinho. Realmente, assim, a doutora Kátia está aqui, está liberado o microfone aí. Eu vou selecionar aqui, vou ver as perguntas, que não foram muitas, então acho que a gente vai conseguir conversar um pouco sobre todas. Enquanto você está vendo as perguntas, eu posso falar um pouquinho? Claro, fica à vontade. Tá. Então, é só o seguinte, eu quero dar boa noite a todos, porque é para os que chegaram depois das 8 horas. É um prazer estar aqui. Eu já falei para o Edio, né, para os componentes do grupo de trabalho de otorrino, que vocês foram pioneiros nessa nova versão de encontros, e o quanto que a gente fica feliz com a gente poder abranger ao máximo os pediatras e otorrinos de vários locais, dando informações seguras e informações científicas claras, né, nesse momento assim tão difícil de informação e fake news e tudo mais. É um tema extremamente relevante para nós pediatras, porque a gente percebe isso no dia a dia do atendimento, tanto no público quanto no privado. E eu acho que o Caio aí está de parabéns também. Foi bastante abrangente. Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje. Eu estou muito feliz. Parabéns. Obrigada. Obrigada, Ed. A gente que agradece também a oportunidade de estar fazendo esse link, né? Que eu acho que é muito importante. Bom, assim, primeiro eu tenho algumas perguntas que eu já vi aqui, que a gente vai conversar, cara. Mas assim, eu acho que o primeiro ponto de quem é de consultório, né? O pediatra que atende todo dia no consultório, o otorrinolaringologista que não é foniatra. Eu acho que um dos pontos que a gente podia tentar bater o martelo aqui na nossa discussão é quais seriam os principais sinais de alarme para você. Ou seja, chega uma criança no consultório,
quais seriam os principais sinais de alarme para que realmente aquela criança precisa ter um olhar diferenciado em relação à linguagem? Vamos supor, no primeiro ano, no segundo ano e no terceiro ano de vida, para você. No primeiro ano é difícil a gente ter alguma noção disso, né? No primeiro ano a gente vai ver mais as questões comportamentais, né? De não olhar no olho, de atrasar a questão do balbucio, né? Das primeiras sílabas ali. Você acha que não vocalizar no primeiro ano, ele com 10 meses não está vocalizando, já é uma situação que merece atenção? Com certeza. E claro que a gente não vai fechar nenhum diagnóstico, né? Claro. Isso chama atenção, né? No primeiro ano, em geral, no segundo ano, e aí a gente não ter poucas palavras, a gente pergunta assim, o que ela fala? Ah, fala mamãe, fala meia dúzia, 10 palavras. Junta palavras? Não, fala, me dá água, quero água. Fala, junta? Não junta. Então, isso acende para a gente um sinal de alerta. E ao terceiro ano, é aquela questão que eu comentei, a gente precisa entender o que a criança está falando. Ela tem que fazer frases aí com 3, 4 palavras ao terceiro ano, e a gente tem que entender, né? Porque, como eu falei, muitas vezes os pais entendem, ele falou isso, mas a gente não entende. Então, isso é outro sinal de alerta que a gente tem em mente, assim, para esses marcos. Bacana. Então, seria não vocalizar ali em torno de 10, 12 meses, não juntar pelo menos 2 palavras ali no segundo ano, e no terceiro ano não ter um discurso razoavelmente compreensível por terceiros. Sim. Bacana. Eu acho que esses 3 primeiros anos são os primeiros anos, os anos de maior ação, digamos assim, né? Onde a gente sabe que tem que impactar melhor ali o tratamento, principalmente puxando até a sardinha para o lado de quem vai intervir cirurgicamente no otite média secretora, por exemplo, situações do gênero, que a gente precisa intervir mais precocemente possível quando isso é um problema. Você falou da apneia do sono, né? A gente vê, eu ativei, doutora Flávia e doutor Adão, eu liberei o vídeo e o microfone para vocês participarem também, são outros foniatras aqui do grupo. Porque, assim, para a gente é importante ter em mente quais ações a gente pode fazer e, principalmente, o momento exato, ou o melhor momento de fazer, né? Então, por exemplo, o otite secretor, que o Caio mostrou muito, é o que a gente vê muito sendo protelado, né? O otite secretora bilateral, mantida na criança, e às vezes a gente não chega para a gente, por exemplo, como otorrinolaringologista, para a gente fazer uma meringotomia simples, aspirar aquele líquido e colocar um tubinho. Aquela criança que tinha uma audição em 45 decibéis, ela vem para 20, 15. Então, ela passa a ter acesso a fonemas que ela não tinha antes, né? Então, todas aquelas omissões, substituições fonéticas que ela vinha apresentando, às vezes estava fazendo terapia há meses e a gente perdendo, às vezes, um time de fazer isso mais precocemente. E isso a gente já viu, principalmente a otite média secretora, ela impacta lá na frente, no processamento auditivo central, tem relação, quando não tratado objetivamente, com cognição, até atividade de equilíbrio, atividade esportiva, tem algumas coisas relacionadas. Então, assim, é um ponto importante. Então, como o Caio falou também, a boa otoscopia nessas crianças por parte do pediatra, isso é muito legal para a gente. E já dou um spoiler aqui, a gente ainda quer fazer, num desses eventos da SOPERJ ou até da brasileira, que seja aqui no Rio, algum evento de workshop de otoscopia, para a gente discutir isso em grupo, porque são múltiplas possibilidades dentro de uma otoscopia, acho isso muito legal. Doutor Adão, doutora Flávia, querem falar alguma coisa? Não? Então, vamos lá, vamos para algumas perguntas aqui. Sobre as telas. Havia uma pergunta sobre telas aqui, sobre a questão ambiental, né? Assim, na minha prática, atualmente eu vejo muito isso. Dois pontos que são unidos, na minha opinião. Os pais que não conversam com os filhos, ou porque não têm muito tempo, porque querem fazer outras coisas e colocam o filho para ver um programa na TV, ou ver um desenho com 1 ano e pouquinho, com 2 anos. E a gente vê que essas crianças têm, de fato, um atraso nessa aquisição de linguagem. O que Dr. Caio, Dr. Adão, Flávio, o que vocês têm disso, assim? O que vocês veem nisso na prática? Só uma parte aqui como pediatra, é muito comum a gente pegar em serviço público mãe adolescente. E essas mães adolescentes, algumas, né, nem todas, mas assim, grande parte, né, ficam realmente no celular o tempo todo. A gente vai fazer uma anamnese detalhada, como é que se interage com o seu bebê? Estou falando lá naqueles que estão balbuciando, né, lá no início.
E não, ele fica lá limpinho, sentadinho, quando não está chorando, está mamando, e quando ele está quietinho, eu estou no celular. Então, realmente, essa questão do estímulo, né, de não interagir com a criança. Vocês têm alguma coisa a complementar? Ué, o doutor Adão tá liberado. E o doutor Caio também. Não tá saindo, não? Não? Deixa eu ver. Por mim, Agora tá. foi. Agora foi. Ó, vê o de vocês aí. Vê você, Adão. Então, Caio, o que você acha? A gente tem questões aí interessantes, né? E aí a gente tenta descobrir por que disso, né? Na verdade, já sabe-se que a questão perceptual, visual, ela fica alterada pode ficar alterada nessas crianças. Mas existem hipóteses que uma delas é que o som metalizado, mas o som eletrônico, né? Ele não estimula áreas cerebrais como a fala propriamente dita ali presencial, ela estimula, né? Então, a hipótese de que esse som eletrônico ele não faz essa estimulação e, consequentemente, essas crianças atrasam. E existe a questão da interação, né? A gente não vai estimular a interação e além disso, né? Esses desenhos animados, enfim, muitos deles são dublados ou então não existe uma coordenação do som com a boca. E isso é um fundamental para a aquisição da linguagem, né? Então, a criança vê a mãe falando mamanhês ali com toda a prosódia, toda a entonação, né, o carinho, a boca se mexendo e aquele som chegando no ouvido, isso não tem igual e a gente não consegue isso nessas mídias, né? Então, acho que isso é interessante. Eu acho que a gente tem que estimular a mãe a conversar com o seu filho desde os primeiros meses, sabe? Sim, não é só sim. um ser que está ali, inerte, não. Apesar de saber que é difícil, mas estimular esse diálogo, essa conversa desde cedo para que esses sons sejam cada vez mais familiares, né? Para a gente ter uma noção, se a ouvido gente estimula a criança no intraútero, né? Imagina o que a gente estimula ali depois que ela nasce, né? Então, parece que não, mas várias áreas estão sendo ativadas o tempo inteiro ali, fazendo conexões sinápticas ali o tempo todo nos primeiros meses de vida, né? Acho que é isso. E você falou do mamanhês. O mamanhês, eu sei que é uma forma que você usou para brincar com a forma que a mãe fala com a criança. Mas a gente também tenta explicar para as mães e para os pais para não falarem errado com a criança, que a gente vê muito isso também, né? A mãe e o pai falando aquelas palavrinhas erradas que eles acham lindo de falar no ouvido da criança, né? Repetindo os mesmos erros de linguagem da criança de uma forma lúdica e fofa, né? Para brincar, mas isso é ruim, porque isso reforça negativamente esses distúrbios, né? Essas omissões, substituições, né? Esse é um ponto que eu acho que todo pediatra e otorrino deve observar e delicadamente conversar com a mãe ou com o pai. Falar, não fala assim, fala normal mesmo, porque senão ele vai aprender errado, ele vai continuar repetindo errado. De uma forma que pode ficar bem interessante ser abordado. Bom, deixa eu passar aqui para... Posso só fazer uns comentáriozinhos. Primeiro, parabenizar o Caio pela aula, foi ótima, gostei muito. Eu fiz o curso extensivo da ABOL, fiz até com a Fernanda Bering, que está aí também assistindo a aula do Caio, mas eu não fiz a formação de foniatria, né? Então não sou foniatra. Quero muito ser, vou fazer ainda, mas só para corrigir que eu não sou foniatra ainda, né? A Fernanda está fazendo até a da DERDIC, o Caio e o Adão fizeram a formação lá na Unirio, né? Mas eu ainda estou como curiosa. Mas essa questão do mamanhês, na verdade, é exatamente isso que você falou, Edio, é falar o mais correto possível, mas num tom carinhoso. Sim. Então, a gente usa essa expressão para falar, não é para falar errado, mas é para falar de uma forma que tenha uma diferença no tom, na prosódia. Sim, sim. Não, eu entendi, eu só estava justamente esclarecendo isso, porque às vezes parece que a gente está estimulando uma manhês com dicção ou com pronúncia errada. Mas eu entendi perfeitamente, eu acho que esse é um ponto importante. Pode falar. Deixa eu falar aí de um pouquinho. Caio, meu amigo. Quanto tempo a gente não se vê, né? Parabéns pela aula, uma aula irretocável, né? Eu acho que essas crianças, elas são... a gente pode dividir as que têm atraso de fala e de linguagem, que a gente pode e deve reforçar quanto mais essa coisa de falar
de falar de uma maneira mais compreensível, não reforçar os erros, evitar se expor tanto aos objetos eletrônicos, celular, televisão, a influenciar ou tentar estimular uma entrada precoce na creche, sobretudo para as crianças que não falam, porque a gente aprende a falar ouvindo as pessoas falarem e fazendo essa conexão do movimento com o som que sai, né? E nas crianças que não têm atraso de linguagem, acho que a gente já pode ser mais flexível com essas orientações, porque, primeiro, que aqui acho que todo mundo aqui é pai que está falando aí, e a gente sabe como é cada vez mais difícil que essas crianças não se expõem. A orientação de disposição para televisão, celular, essas coisas, até 2 anos é nenhuma, né? Pelas orientações das sociedades. E depois de 2 anos, eu acho que é 1 hora. É um negócio que eu acho que quase que não é factível. Então, nas crianças que não têm atraso de linguagem, eu sou mais condescendente com essas coisas. Não que eu estimule, que eu diga que pode ficar o tempo que for, mas também acho que essa orientação de 1 hora ou de meia hora por dia, isso aí é impraticável na atualidade. Na criança que tem déficit de audição, que tem atraso de linguagem de fala, de aprendizado, é diferente, né? Uma questão a se reforçar aí, quanto à exposição desses sons, é que se a gente pega aquele audiograma de audiometria que tem a banana da fala, né, e a gente coloca ali a perda de audição, aliás, a audição normal em 25 decibéis, e se a gente joga ali um som de televisão que vai jogar essa audição dos sons familiares para 50 decibéis, a grande maioria dos fonemas de fala essa criança não ouve, porque estão todos acima de 50 decibéis, dos sons, essas coisas. E isso vale para a otite secretora também, né? A baixa no audiograma da otite secretora é de cerca de 20 a 30 decibéis no normal. Então, daí a importância de se tratar a otite secretora com rapidez e não ficar protelando esse tratamento nas crianças que têm atraso de fala, e daí a importância de elas não ficarem tanto tempo na frente de computadores, celulares, televisão e essas coisas mais. Eu acho que antes dos 2 anos a gente tem que reforçar muito isso, sabe? Porque antes dos 2 anos a gente nem tem como dar uma clara noção de como está a linguagem dessa criança, né? E depois, como você disse, você já começa a desenvolver a criança desenvolvendo com mais facilidade, a linguagem bem desenvolvida, e após os 2 anos eu também acho que dá para ser um pouco mais complacente, senão os pais não têm vida também. Mas 2 anos é um ponto de corte. Eu acho que até os 2 anos a gente tem que ser bem categórico aí, explicar para dar uma segurada. Aqui em casa foi difícil, mas a gente ainda conseguiu levar. Mas às vezes não é só, você falou muito bem, Adão, e às vezes não é só a televisão diretamente, mas às vezes a criança ela não tem uma discriminação auditiva igual a gente tem nos primeiros anos de vida. Então, às vezes a televisão está no fundo. Então, você está falando com a criança, mas a TV está no fundo. Então, ela não vai conseguir discriminar perfeitamente o ruído de fundo com a sua fala. E isso também vai gerar confusão. Então, às vezes não é só o estímulo direto, mas às vezes o indireto também. Bom, vamos passar aqui para o chat, tem algumas perguntas, Caio. Eu vou fazer diretamente como elas estão aqui, porque algumas eu não entendi perfeitamente como era a pergunta, a gente tenta entender junto. Aqui, o diagnóstico de apraxia é exclusivo da fonoaudiologia? Não, acho que é um diagnóstico em conjunto, né? Isso aí. Eu acho que tem muitas perguntas relacionando isso aqui. Qual especialista eu vou encaminhar? Qual que vai... Na verdade, eu acho que a palavra desse tema aqui é multidisciplinaridade. Não tem outra forma de... A foniatria é uma especialidade multidisciplinar, não tem jeito. Então, é conversar com o fonoaudiólogo, é conversar com o neuropediatra, ou seja, é uma coisa muito mais ampla do que um especialista dando um diagnóstico. Então, na verdade, não. Eu também posso responderia, mas eu passei... alguma coisa que o Caio falou aí, e que eu acho que em foniatria, o diagnóstico não é o mais importante. Em foniatria, geralmente o diagnóstico ele vem depois, né? E dependendo da doença, vem muito depois até. O mais importante na foniatria é você fazer essas detecções precoces,
dos déficits, das alterações, e intervir nelas. Trabalhar isso. Trabalhar elas. Então, assim, doutor, o que o meu filho tem na primeira consulta? Isso, a grande maioria das vezes, não vai sair essa resposta. Vamos trabalhando ao longo do tempo, e esses testes todos que o Caio mostrou aí, você aplica de início, depois você reaplica, e você vai vendo a evolução dessa criança, para lá na frente você vir com um diagnóstico. E assim, por exemplo, autismo, né, os critérios de inclusão de autismo, eles mudam todo ano. Todo ano o DSM muda um critério, inclui o autismo, inclui os subtipos de autismo, etc, etc. Então, assim, às vezes uma criança entra num critério de autismo, nos critérios de autismo, e depois, quando você vai intervindo e aparando essas arestas, lá na frente ela sai desse critério de autismo e sai desse diagnóstico. Isso é possível de acontecer. Então, em foniatria, o diagnóstico não é o mais importante. O mais importante é a intervenção precoce. Perfeito. Outra questão sobre os achados da apraxia na fala. A Renata está perguntando qual é a referência dos achados frequentes em apraxia na fala. Eu não entendi se ela está querendo saber a referência que você usou. Eu acho que é a referência bibliográfica, porque no slide ficou sem a referência. Os achados frequentes da apraxia de fala. No capítulo no Tratado de Foniatria, ele tem um capítulo bom sobre isso. Isso. Eu acho que o Caio, durante a aula dele, mostrou várias vezes, citou várias vezes o Tratado de Foniatria. E é um livro uma ótima novo. referência mesmo. Ele lançou agora, né? Acabou de sair. O alemão também é de 2020, é desse ano. Apesar de ter uma classificação uma linguagem mais robusta também, mais difícil a leitura. Né? A Renata novamente perguntando como determinar qual o melhor encaminhamento médico para uma criança com queixas de linguagem. Quem priorizar? Pediatra do desenvolvimento, neuropediatra, foniatra? E aí? Quem você acha que deve ser o primeiro a receber essa criança? É de caso a caso, assim, mas vou já puxar a sardinha para o lado, né? Então, assim, o primeiro vai ter que, assim, sugiro que seja o foniatra, né, por alguns motivos, né? Primeiro que a gente vai conseguir, caso a caso, direcionar se tem alguma coisa mais comportamental, se é puramente de linguagem, então a gente consegue direcionar. É para neuropediatra, vai para fono, vai para psicólogo, se é uma questão somente ambiental que a gente consiga resolver ali, e se é uma questão auditiva, que é extremamente comum, a gente também vai conseguir resolver. Então, eu sugeriria isso, esse caminho do foniatra, mas logicamente uma avaliação conjunta dependendo do quadro clínico. Caio, o Adão, vocês conseguiriam de uma forma bem sucinta responder a pergunta da Luciana Rodrigues, que é como diferenciar um quadro de TEA do quadro de TDL? Seria possível, sucintamente? Difícil. Então, eu ia deixar essa pergunta para depois, para Luciana, porque não é fácil responder a sua pergunta. Então, eu acho que a gente pode, talvez, voltar na aula do Caio e discutir mais 40 minutos. E não tem graves de TDL, eles se confundem com TEA. E, na verdade, esse diagnóstico ele acaba sendo feito ao longo de alguns meses, às vezes de anos. É difícil a gente ter essa... Porque não existe nenhum nada padrão ouro, nada definitivo, então a gente não consegue, muitas vezes, diferenciar rápido, assim. Né? Uma coisa que eu não falei, que eu acho que é interessante, é o seguinte. Já vi algumas crianças, e isso também é descrito, com uma involução da linguagem. Não sei se vocês pegam isso também. E aí começa a falar a favor de... Sobretudo no autismo, né? Autismo. A criança que começou a falar, mãe falou as primeiras palavras com 1 ano, começou a juntar palavras aos 2 anos, a linguagem... A regressão. Foi de ladeira abaixo. Então, isso já levanta uma hipótese de TEA. Legal. Já é um ponto bem já despontou aí uma lâmpada vermelha. Tem um sinal que o Caio colocou aí na aula, só que ele é um sinal muito precoce, que é a triangulação do olhar. A criança que não triangula o olhar na data certa é um sinal muito preditivo de TEA. A questão é detectar isso, né? Mas todos os nossos, digamos, nossos papos, nossos mestres aí da foniatria, Mariana insiste muito nessa coisa da triangulação do olhar. A questão é a dificuldade que se tem das pessoas perceberem essa triangulação, mas é um sinal bem característico de TEA. Né? O criança com TEA dificilmente triangula o olhar. Qual a melhor época para encaminhar crianças com atraso de linguagem?
Momento que dá suspeita, né? Momento que suspeita, exatamente. Acho que é esse Não aí. perca tempo. Né? Exatamente. Vamos lá. O pessoal está elogiando aqui bastante, Caio. Parabéns, eu também Bom. reitero isso. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. O Manuel está falando aqui que ele trabalha no Hospital Público, Hospital de São Paulo da Unifesp, ele atende o SUS. Como fazer o tratamento imediato neste caso? Temos uma espera para passar com a fono de mais um ano e o posto de saúde raramente conta com as pessoas capacitadas. Ou seja, como é que você faz? Você consegue, enquanto foniatra, dar um pontapé inicial na terapia também? Isso é uma barreira imensa que a gente tem no SUS, né? Acho que em todo lugar. O encaminhamento via CISREG, via normal, assim, realmente ele demora muito, a gente precisa de uma pressa. Então lá a gente conseguiu uma parceria com uma organização sem fins lucrativos e que trata e tem avaliações e tratamentos fonoaudiológicos e pedagógicos para as crianças. Então eu faço esse encaminhamento e consigo, de certa forma rápida, ter esse tratamento, esse feedback, né? Mas também não tem muita coisa. Por exemplo, eu também não consigo uma avaliação psicológica fácil, né? Neuropediatra a gente tem também, mas psicólogo, principalmente, né, psiquiatra, a gente tem mais carência nesse sentido. Pessoal, eu estou perguntando muito também se a aula vai ser gravada. Vai ser gravada. A gente ainda não sabe como vai disponibilizar. Vamos discutir ainda com a sua PR, com a doutora Kátia, tá? Que tem que ter uma plataforma para disponibilizar, mas ela está sendo gravada e eu propositalmente deixei sendo gravado esse final também, que eu acho que ele pode ser também muito interessante porque vão surgindo essas questões, né? Infelizmente, eu vou ficar devendo muitas perguntas, porque tem muita coisa, já tem mais de 25 novas aqui. A Fernanda Bering, que é também uma foniatra, e eu estou rindo que está aqui fazendo uma pergunta, com 15 dB a criança já perde. A criança já perde na auditimento secretor. Abaixo de 15 dB, a criança tem que ouvir no mínimo... Isso tudo bem. É justamente. É isso aí. O ideal de uma criança, o normal para a audição de uma criança é 15 decibéis, tá? Entre 15 e 25, pelo menos, a audição normal do adulto é até 25, da criança até 15. Na criança, entre 15 e 25, a gente, pelo menos uma das classificações são consideradas perda mínima da infância, entre 15 e 25. Eu acho que é isso que a Fernanda está dizendo aqui. Para nós... porque eu acho que eu falei 25, né? Uma criança que escuta pior do que 15 decibéis já é uma coisa a ser observada, já tem que procurar ver o que está vendo. Ela pode não necessariamente ter uma efusão, mas ela pode ter uma disfunção tubária que leva a algum gapzinho ali de 5, 10 dB, e isso pode, 10 nem tanto quando não tem efusão, mas 5, 10, dependendo do audiômetro, da aferição, isso já é uma questão. Então, eu acho que ela quis dizer o seguinte, a atenção que a criança com 15 dB, de 15 dB para baixo é o que ela deveria escutar mesmo para ter pleno desenvolvimento ali da linguagem. Peraí que tem mais uma pergunta que eu pulei. Eu vou tentar, algumas são repetidas, algumas eu não sei, eu já sei previamente que a gente não vai conseguir responder num tempo hábil. A Patrícia está perguntando se vocês não acham que a gente está diante de uma epidemia de TEA. Vocês acham que está ou está um super diagnóstico, digamos assim? Sim, mas depende muito de quem está diagnosticando, né? Também. Acho que tem que ter o diagnóstico de TEA. Não é um diagnóstico fácil, que se vê muito, como eu disse, gente fazendo diagnóstico de TEA na primeira consulta, na criança com 3 anos, 4 anos, o que não é o correto e nem o esperado. Então, esse diagnóstico vem depois, ele não vem com 6 anos, às vezes, sabe? E aí está entrando tudo nessa questão. No último DSM, eles pegaram a Asperger e tudo e jogaram tudo dentro de uma classificação única, né? Antes, essas síndromes que cursavam com transtorno de espectro autista, elas eram separadas, e isso fez com que também esses pacientes que tinham outros diagnósticos fossem incluídos todos como TEA, e isso também leva a uma elevação dessa classificação. Mas eu acho que esse super diagnóstico é sobretudo porque as pessoas não têm o preparo correto para fazer esse diagnóstico. E como eu disse e reforço mais uma vez, o diagnóstico não é o mais importante. O mais importante é a intervenção terapêutica. Eu acho que esse é um ponto-chave, essa questão. Você sabe muitas vezes você sabe o que fazer com a criança. Às vezes você não sabe o diagnóstico, você já sabe o que você tem que fazer. E isso é o ponto, é não protelar esperando um diagnóstico, né? Isso aí, não protelar o tubo de ventilação, é não protelar as intervenções, etc. E depois o diagnóstico é uma consequência de tudo isso, tá entendendo? É que, assim, é preciso
ter um contato bom com os pais, uma abertura boa com os pais, para que eles também entendam isso, porque eles ficam na ansiedade de um diagnóstico, né? E aí você começa a passar o carro na frente dos bois. Então, é o contrário. Então, você tem que trazer os pais para junto, a escola para junto. Muito isso. Até queria falar, né, comentar isso aqui, a questão da escola, né? As escolas estão começando a exigir diagnóstico, né? As escolas estão começando a pedir exame. Não raro a gente tem recebido crianças com atraso de linguagem, atraso de aprendizagem no consultório, já com o pedido da pedagoga de um PAC, né, de um processamento auditivo central. Então, assim, a escola é uma grande aliada do foniatra, grande aliada mesmo, mas às vezes eles passam o carro, atropelam o processo todo, né? Não é função da escola pedir exame, é função do médico, do profissional que avaliou, né? É função da escola chamar os pais e alertar, e pedir, né? Indicar, encaminhar, mas, por exemplo, pedir exame não é isso que se deve fazer, né? A Fabiane Durão está perguntando como consegue contato de vocês para encaminhar paciente. Só digitar no Google, Fabiane, é mais fácil. Caio Simas, Adão Henrique, Flávia Capone. É fácil, porque eu acho que não dá pra gente, não dá por aqui, mas obrigado pela pergunta. Deixa eu ver o que mais aqui. Deixa eu ver, já repartiram mais 2 mensagens aqui. Não. Perfeito. A Fernanda reitera aquilo que a gente estava falando, que ela fez aquele comentário justamente para tirar os 25 decibéis da cabeça, principalmente do pediatra. Porque na criança, realmente, o 15 decibéis é o que a gente tem que ter de referência como limiar auditivo ideal. Perfeito. Obrigado. E o próprio Manuel também Manuel da Nóbrega havia complementado isso. Mas é ótimo. Esse que é bom ter um chat, a gente vai discutindo, vai atuando as coisas, é bem legal. É minha ainda. Acho que a última perguntinha para a gente finalizar. A Luciana Rodrigues está perguntando, além do diagnóstico, o foniatra faz acompanhamento terapêutico? Com certeza. Assim, a gente, após o diagnóstico, a gente tem que saber se essa terapia está sendo eficaz, né, ou não. E cabe a gente acompanhar. Se a terapia for da nossa alçada, a gente vai, uma questão auditiva, enfim, a gente vai acompanhar, obviamente, mas se não for também, a gente vai fazer acompanhamento, até porque, como a gente já falou, muitas vezes o diagnóstico ele não é dado no primeiro momento, a gente muda do diagnóstico. Isso. O diagnóstico não é incomum. Bom, gente, obrigado. Doutora Kátia, eu queria que você finalizasse, mas eu queria despedir aqui de todos. Deixa eu soltar com o microfone, deixa eu ver se está liberado. Vê se você consegue aí. Liberou, né? Olha, eu estou muito feliz, né? Vocês tiveram auxílio luxuoso do Dr. Manuel Nóbrega aqui, prestigiando. Gente, isso é um espetáculo, né? Muito bacana, a gente fica muito feliz. Tem gente de todos os cantinhos aqui, né? É muito legal, a gente fica muito feliz. Claro que a presença de todos, né, foi muito especial, mas eu quero agradecer aqui em nome da diretoria da SOPERJ, do Dr. Manuel Nóbrega, que é uma inspiração, acho que para nós, pediatras, e para vocês também. Enfim, eu quero agradecer ao Edio pelo esforço de estar usando assim a plataforma própria. Mais para frente a gente vai usar a plataforma da SBP, como eu falei no início aqui, né? É o nosso novo normal. Então a SOPERJ ainda não tem uma plataforma própria, mas a gente vai encaminhar para isso. Então, por enquanto, as próximas reuniões serão pela plataforma da SBP. Sexta-feira já vai ter uma sobre Covid. Eu achei ótimo a gente abrir com um tema que não é Covid, porque assim, acho que nós estamos sendo inundados desses assuntos de todos os lados, e até por conta da anosmia, vocês todas as horas estão sendo contactados aí, né? Ed já escreveu sobre isso para a gente no site da SOPERJ, nas nossas mídias sociais também. Então, o grupo de trabalho Otorrino é um grupo que assim, nos alegra muito, né? Nós estamos muito felizes. Quero parabenizar de novo o Caio, foi sensacional, aprendi muito. Adão, obrigada aí pela complementação, Flávia, Édio e todos do grupo.
Obrigada, boa noite. Obrigado, e boa noite. até a próxima. Queria né? agradecer também a todos até agora. A gente começou com 140, chegamos a atingir 145 participantes. No final da aula foram caindo, acho que por motivos claros, foram descansar, foram dormir, mas até o final a gente está aqui com 50. Então, queria agradecer a todos também que participaram com a gente, que mandaram perguntas, que discutiram. Já falamos alguns nomes e citamos aqui. Realmente, para nós é um prazer e uma honra ter algumas pessoas que estão aqui. Eu vi outras pessoas aqui, as quais cabia mencionar, mas acabei não mencionando. Mas, assim, é muito legal para a gente ter a participação de todo mundo. E é isso. O mais difícil, Kátia, é desligar, é clicar no end, porque você vai se apegando. Mas é isso, gente. Eu acho que alguém quer falar mais alguma coisa? Não? Agradecer de novo a todo mundo aqui que está mandando aqui. Obrigado, Edio. Obrigado, Adão, Flavinha, pelo apoio, pelos comentários. O Edio, obrigado. Pode falar uma curiosidade, você falou do Pedro Bloch. Quando ele morreu, o Sarvá ficou com herdou o acervo todo do Pedro Bloch. É mesmo? E ele tem isso à disposição. A esposa do Pedro Bloch doou o acervo para o Sarvá. Ele tem isso à disposição na casa dele. É um gigantesco acervo, todo né? o acervo do Dr. Pedro Bloch. E Bom, ele é um dos pioneiros da foniatria no Brasil. Fica esse nome aí na cabeça das pessoas que gostam de linguagem e foniatria para pesquisar. De um grande brasileiro. Gente, tchau. Boa noite a todos, hein? Tchau. Obrigado. Pensando no próximo tema, né? Fechado. Tchau. Tchau.